O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias para você. E hoje vamos dar a continuidade no Vivência UFO, Vivência UFO parte 2, com Arthur Neto. Ele que veio trazendo toda a sua bagagem, toda a sua experiência, todas as suas histórias numa sequência lógica aqui entre os nossos episódios. Hoje ele vai trazer o algo a mais. Não por acaso eu fiz um podcast de hipnose, este último com o Harry, do podcast Elemento 115, falei sobre hipnose, falamos muito sobre hipnose. Não foi por acaso, porque neste episódio a gente vai trazer o quê? Vai trazer a vivência UFO do Arthur através da hipnose. Muito bacana, são histórias maravilhosas que ele vai trazer pra gente. Mas eu não posso deixar de lembrar-vos que me siga no Instagram, me siga no Twitter. Produtos do Ufologia Ideias na lojinha ufologiadequintal.com.br, né? Também tivemos essa semana o primeiro ganhador dos beneficiários, né, do apoia.se/ufologia ideias. Teve o primeiro sorteio aí do livro do Flávio Pereira, muito bacana. O livro vai lá para o Distrito Federal. Então não deixe de conferir o Apoia-se, apoia.se/ufologia e ideias. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Muito bem, começamos a parte 2 do Vivência UFO com Arthur Neto, né? Se você não acompanhou a parte 1 do Vivência UFO, ela é uma continuidade agora. Pelos bastidores, nós vamos falar o que aconteceu naquele time-lapse, né? Vamos ver. O que será que o Arthur tem para nos contar essa semana? E aí, Arthur, como que você tá, cara? Beleza? Tô aqui pronto para botar a cabeça a prêmio. Ô, Arthur, cara, eu acho que vai dar bom, cara, vai dar bom. Não Não, tem, não, não não tem por precisa, que dar não ruim, precisa. não. Faz o seguinte, não precisa me consolar, não, que fica pior, entendeu? Deixa, deixa que eu seguro, deixa que eu mato no peito e toco a bola. Olha, Arthur, eu estava vendo aqui, eu não cheguei a somar a quantidade de horas que a gente já fez aqui, viu? Mas, ó, sua primeira participação deu umas 2 horas, né? A segunda participação aí deu mais 1 hora e meia. Olha, temos horas aí de podcast para escutar, que é uma sequência aqui que o Arthur contou a saga dele até a, a UFOS, né? Depois ele contou a volta, né, para o Rio de Janeiro, né? E, É né, isso mesmo. e aí somou aí mais de 3 horas aí de histórias aí, né? E no meio de tudo isso aí aconteceram umas coisas estranhas. É verdade. Não, e não é. Depois que você está mergulhado na ufologia e você está há muito tempo, vamos dizer assim, é o teu foco, né? É o meu foco já há muito tempo, há muitos anos. E até tem uma frase engraçada que toda vez, você vê, eu vou falando e começa a lembrar das coisas. Toda vez que a gente vai para a Serra, por exemplo, um exemplo, a Serra da Beleza. Toda vez que a gente vai para a Serra,
Aí Isso. você fica dias planejando, aí o carro tem que estar legal, aí você tem que Uhum. estar, né? Tem que ter uma graninha, tem que separar, as contas têm que estar pagas. Você tem que estar com tudo legal para quando você vai para lá, você esquecer de tudo, porque a grande verdade é essa. É Quando você verdade. vai para. Você botou o carro na estrada, meu amigo, tudo que você vive, todos os seus problemas, fica tudo para trás, entendeu? Exatamente. Por isso que Se você viajar é tão tiver, bom. se tiver conta vencendo, já deixa pago para não se preocupar com Ah, o deixa boleto pago logo, vencendo. entendeu? Se tem uma graninha que você tem que guardar para um compromisso, não pode gastar, tu já separa. É, Vai só com aquela merrequinha que tu vai gastar na viagem mesmo, entendeu? Porque é o seguinte, aí a gente tinha uma frase engraçada, quando a gente chegava na serra, que a gente subia para a montanha, na madrugada, no frio, pam, pam, e o carro aquela estrada braba. E quando a gente chegava lá, um olhava para a cara do outro e falava assim: voltamos. ô Arthur, você teve uma participação aí a semana passada lá no Ufologia de Quintal, uma excelente Sim. participação É, e bacana. além de toda a história lá que você contou também, né, dos avistamentos que vocês tiveram, teve também a questão da névoa, né, cara? Que Essa eu história, te essa, juro, essa história da te névoa é juro que eu bastante fiquei interessante. Te juro que eu fiquei impressionado e do jeito que você contou, eu me senti no local, cara. Foi muito bacana, parabéns. É, não, essa história ela não é nova. Isso aí, para mim, foi só uma confirmação, mas já tinha acontecido antes. Não raras vezes, mas numa das vezes que eu me atrevi a fazer vigília sozinho, que tem isso também, né, cara? Tem que ter É, disposição, tem que ter disposição para ir para a montanha e ficar sozinho lá. Não é para qualquer um, não, entendeu? é uma Mas higiene mental, né, Arthur? É, mas como eu já tinha um histórico, por exemplo, quando eu fui a primeira vez que eu fui para a Chapada, primeira não, a segunda vez que eu fui para a Chapada Diamantina, eu fui sozinho. Aí eu já estava numa de solidão mesmo. Eu saí do Rio, fui até a Chapada, 2 dias dirigindo sozinho, sozinho. É, E fui é lá um para. jogo de paciência, hein? Não, 2 dias é dirigindo uma, sozinho. é uma viagem de introspecção, né? E aí é só você com você mesmo, entendeu? Imagina, 2 dias dirigindo, aí parei para dormir no primeiro dia, nesse dia eu dormi em Governador Valadares, dormia numa posada maravilhosa, era até uma posada para tu ter uma lua de mel, mas eu dormi sozinho na posada, entendeu? É, E, e, acontece. e, e aí é o seguinte, eu tive a oportunidade, quando eu estava já lá em Mucugê, já na Chapada Diamantina, eu tive a oportunidade de fazer vigília no local lá, que é um local consagrado de vigílias, né, de aparição de OVNIs, que é o famoso Morro do Capabode, entendeu? Então, eu fui para o Morro do Capabode e fiz, não lembro agora, acho que eu fiz uns 3 ou 4 dias de vigília sozinho. Mas E também eu já tenho a foi, manha, né? foi, foi recompensador aí ter ido sozinho, ô Arthur? Assim, em termos ufológicos não foi, não. Não tive assim nada especial, não. Mas Uhum. por outro lado foi legal, porque lá é o seguinte, como eu estava sozinho, eu não conheço a região direito, o que que eu fazia? Eu subia para lá 5 horas da tarde de dia, que aí eu achava o caminho fácil, as pessoas eu ia perguntando, as pessoas me indicavam, eu chegava no lugar fácil, estacionava, botava minha cadeirinha, um cafezinho, Coca-Cola,
um biscoitinho e pronto. Ficava lá. Ficava lá até 11 horas, meia-noite. Também não varava a madrugada, não. Ficava de Aham. 5 até mais ou menos 11 horas, meia-noite. Aí teve um dia muito engraçado, cara. Essa foi demais. Por isso que eu achei, por isso que eu falei que foi compensador. Eu Para ir estava lá sozinho, sozinho. acho que esse horário é bom, né? Até a meia-noite, para É, quem vai sozinho, é bom. Acho que justamente. Não, passando aí disso você aí complica, né? e aí você pega aquela hora deles, né? Que é a hora boa, Isso. que a É. gente, a gente falou no outro episódio, que é aquele horário entre Quem 6. ouviu, É, quem ouviu o outro episódio tá ligado. é a hora deles, que é de 5h30 às 7h30, mais ou menos. Mas nesse dia foi muito maneiro, sabe por quê, cara? Eu tava lá, aí tô lá sozinho, aí comecei a escutar um motor, né? Pá, motorzinho vindo pelo meio da mata, eu falei, que porra é essa, meu? Aí veio vindo, bah, bah, aí daqui a pouco, quando eu vejo, é um cara de moto. Aí Aham. o cara de moto, assim, com umas trouxas enormes, assim, um troço grande, assim, na garupa. Aí o cara veio vindo, quando ele me viu, ele veio pertinho de mim, assim. Ele falou, e aí, meu irmão? Eu falei, beleza. Aí ele falou, tá fazendo o que aí? Aí eu falei, eu sou ufólogo, tô aqui fazendo vigília. Aí o cara, porra, que maneiro! Cara, que bacana! Aí o cara ficou empolgadão, que maneiro, não sei o quê. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu sou astrônomo, vou dar uma aula de astronomia daqui a pouco, ao vivo, aqui com esse céu estreladão. Eu falei, não acredito. Ele falou: Olha tu vai só. me ajudar. Aí ele falou: tu vai me ajudar a montar aqui. Aí eu falei: não E aí? acredito. Aí ele chegou para mim e falou assim: daqui a pouco vai chegar 2 ônibus aí cheio de mulher, mano, para assistir minha aula. Eu falei: eu não acredito. Ele falou: eu falei: o ônibus entra aqui? Ele falou: entra. Cara, não deu outra. Aí ele falou: pô, me ajuda aí. Aí as trouxas que ele estava tendo, cara, era uma lona gigante, assim, enorme, estava dobrada. A Ah, gente foi abrindo, a gente abriu ela. Aí ficou aquele quadradão grande assim. Aí ele botou um monte de tochas, umas tochazinhas já, uns pauzinhos que já vinha com um negócio, tocha mesmo, mas pequenas. Aí cravamos no chão, em volta da lona toda, aí ele acendeu as tochas, ficou aquele clima assim. Aí ele tinha uma bateria com uma lanterna gigante assim que formava um facho de luz gigante. Ele mostra, era o quadro negro dele. Ele mostrava as constelações com aquele tubulão de luz, cara, aquele holofote. caramba! Que ele ligava numa bateria. Ele levou uma bateria, ele botava no chão, ligava na bateria, ele com aquele holofote de mão assim grande. E aí ele mostrava as constelações. E Que aí legal, pô. não, o cara já mó estrutura, o cara ele recebia para fazer isso, cara, as pessoas pagavam. E aí ele botou tirou das trouxas dele lá um globo, daqueles globos que acende, para ele mostrar a nossa posição em relação a. Porra, não imagina, isso foi em 2008. Nessa época não tinha esses programas que tem hoje que mostram as constelações. Aplicativo e tudo mais, né? Aplicativo, não tinha nada disso. O nome dele é Fernando, nunca mais esqueço. Fernando Que Astrônomo. legal. Se ele, se ele ouvir isso, ele vai lembrar de mim. Aí eu montei o circo todo com ele, a gente ficou lá, eu achei mó barato, ele foi me explicando as paradas todas. Foi aí que eu aprendi um pouco sobre astronomia, né? É sempre bom o ufólogo conhecer um pouco de astronomia, que tem muita gente que conhece, mas muita gente que está na ufologia não conhece nada de astronomia. É tão legal, né, Arthur? Pô, saber as É, constelações e saber não, conseguir diferenciar uma estrela de um planeta, né? Pô, é tão exatamente, não é legal, cara. saber onde é que tá as estrelas, né? Onde é que está a Alfa do Centauro, onde é que está as Isso. Pleiades, onde é que está. Porra, é muito bacana. É o básico, né? No mínimo isso você tem que saber, né? E aí, É. cara, não deu, só para encerrar essa parte, não deu outra. Daqui a pouco começa a escutar aqueles barulhos, os ônibus, sabe aqueles ônibus de turismo modernão, grandão.
Veio dois, cara, dois ônibus gigantes vindo pela trilha. Eu falei, não acredito, cara. Aí os ônibus, porque esse lugar, você vem para uma trilha pela mata, mas você chega num lugar assim, que é um platôzão, assim, é um descampadão, entendeu? Em cima da montanha. Aí, quando eu vejo, encostou aqueles ônibus, desceu um bando de gente, um monte de mulher bonita, cacete. Porra, meu irmão, aí ele me explicou, eram todos hóspedes de um resort lá, de um hotel que tem na região bacana lá, e que eles Uhum. promovem essas noites de astronomias para os hóspedes, entendeu? E o Pô, Fernando, que que era legal. era o astrônomo oficial. E aí eu fiquei lá com ele, ele deu uma aula, foi maneiro demais. Eu fiquei lá embasbacado. Ele deu uma aula para aquela galera, tinha, sei lá, 100 pessoas, dois ônibus cheios, né? Acho que tinha umas 100 pessoas. E depois ele me apresentou a dona do hotel, aí me levou para o hotel, e chegou lá no hotel, teve, sei lá, não lembro, acho que era um comes e bebe, um churrascão, tipo uma festa, entendeu? Aí eu fui junto, aí eu já estava amigo de todo mundo, já fui no embalo, Tava entendeu? no lugar certo, na hora certa, hein, Arthur? Na hora certa, mas, cara, o bom da viagem é isso, você É, tem inusitado, né? momentos, O inusitado momentos que aconteceu. você nem sonha, cara, e você conhece pessoas maravilhosas. Eu acabei ficando amigão do Fernando, depois encontrei com ele em outras oportunidades lá mesmo na região, aí dei um presente para ele, dei um DVD de ufologia que ele deve ter até hoje. Foi muito maneiro. É um exemplo dessas coisas, mas a gente estava falando de fazer vigília sozinho. Eu É, só tive essa oportunidade porque eu estava sozinho. Mas esse lugar, porque é o seguinte, nessa cidade, aí só para encerrar aqui, nessa cidade, em Mucugê, é a cidade base para você ir para Igatu, que é onde fica o Chiquinho de Igatu. Mucugê fica a 28 quilômetros de Igatu, se eu Gatu não é me engano. pequenininho pra caramba, né? Igatu é um povoadinho. É um É, povoadinho, nem tem prefeitura. 386 pessoas. É. Nem prefeitura deve ter, né? Não, não, é um povoadinho. São 386 pessoas que moram lá, entendeu? Nossa, né? É bem pequeno Não, e mesmo. E, tem por casa. e fica a 20. São 17 quilômetros de asfalto e 11 de estrada de chão para chegar em Igatu. São 28 quilômetros para chegar em Igatu. Tem que estar com o carro bom, hein? E no auge da incidência lá na região, houve uma época, em meados dos anos 90, 96 até o ano 2000, foi o auge das aparições lá na região, né, na cidade de Mucugê, principalmente. Aonde eu estava, no tal do Morro do Capabode, porra, toda noite ia multidão lá para cima, cara, para ver Pra os ver. UFOs. É, Rapaz. meu irmão. Até isso tem documentado. A Rede Globo foi lá, o Fantástico foi lá, filmou. Multidão, cara. Multidão lá Que para ver. legal. Inclusive, tem uma história famosa do Júlio, que é um pesquisador lá da cidade, que era funcionário do Banco do Brasil, que tinha uma filmadora, acho que o único na cidade que tinha uma filmadora, e ele ia nessas paradas, ele que puxava o trem da galera para lá para cima para filmar. E ele filmava OVNIs direto lá. E teve um dia que apareceu umas luzes, neguinho fez maior escândalo, a multidão entrou em histeria lá, e ele filmando, e aí ele E se aí? emocionou, passou mal, a galera correu com ele para a emergência e o cara morreu. Morreu. Tô louco, cara. O Infarto, cara infartou infarto. e morreu filmando o OVNI, que depois viemos.
E depois viemos a saber que não era OVNI, eram os caminhões subindo a serra em frente e neguinho confundiu com OVNI e o cara morreu porque se emocionou. Olha só a história, cara. Eita, nós, coitado, bicho. É, essa história, Eita. essa É, história, cara, é uma história de raiz. Essa história não a é pior qualquer um. parte é saber que não era OVNI, né? Ele morreu, acabou, se Pô? emocionou em vão. Não era É, OVNI. então. É. Porra, que sacanagem, mano. Não, e depois disso, o meu amigo lá da região, Jacó Miller, me levou na casa da viúva. Isso, tipo, sei lá, 2 anos depois, me levou na casa da viúva e pediu à viúva que me cedesse as fitas que o marido, o finado deixou com as Isso. imagens de E aí? OVNI. E ela me deu uma caixa cheia de fitas dentro. Cheio não, tinha umas 5 ou 6 fitas de VHS. Eu trouxe para o Rio, tratei aquilo como um tesouro. Pô, chegou aí no Rio, cara, eu olhei fita por fita, não tinha um OVNI nas fitas. Acho que a mulher me deu as fitas erradas. Ah, Eita, nós. só tinha uma fita que tinha umas festas lá de família e as outras fitas era tudo escuro, você não via nada. Eu Mas era assisti, gravação. Era gravação era no escuro? gravação no escuro, mas não dava para ver nada, não tinha nada, entendeu? É uma Eu coisa, sei, eu eu tenho sei. até hoje. Não, aí eu passei para DVD. A coisa mais difícil é gravar eles, né, Cara. Arthur? Não, eu tenho. Outro dia eu estava olhando meu baú aqui da ufologia, eu tenho essas fitas até Baú do hoje, cara. Arthur. Ó, esse baú promete, né, Arthur? Esse baú Não, promete. esse baú tem coisa que as pessoas nem imaginam. Baú do Arthur. Não tem o baú É, do Raul Seixas, o meu baú da ufologia. Aliás, para Arthur. quem não. Aliás, vou dar uma notícia aqui de primeira mão, hein? Para quem não sabe. Olha aí, presta atenção, vamos É, lá. é. Aliás, para quem não sabe, lá na Serra da Beleza, no caminho para a fazenda, tem uma pedrona que ela se projeta assim para o penhasco, assim, se projeta para fora da estrada, assim, um pedrão, que a gente chama de Pedra do Raul, porque o Raul Seixas ficava nessa pedra esperando para ver os OVNIs, entendeu? Olha só. É. Não, hein? E a Mais um gente, ponto turístico aí para você que quer ir fazer um, uma trip UFO com o Arthur aí, cara. exatamente, é Pedra do Raul, por bem lembrado, hein? Eu não tinha incluído no nosso roteiro O roteiro. ufológico turístico lá. Eu vou Olha incluir, aí, vou levar as pessoas lá na Pedra do Raul, olha entendeu? aí, mais um ponto turístico É. aí para incluir na trip aí. Não, e é engraçado que a gente só ficou sabendo disso há sei lá, uns 6 anos atrás, cara. A gente não sabia, não. Porque eu tenho um grande amigo lá, é o Neizinho, que é o maior eletricista da região lá, e tudo que é conserto meu de eletricidade na minha casa, eu chamo, vou correndo chamar o Ney, e o Ney trabalhava numa fazenda onde o Raul se hospedava, entendeu? Devia ser naquela época que ficava junto com o Paulo Coelho, né? Toda aquela época mais mística, É, né? era na época que não tinha asfalto, que era na nossa época, na época antiga mesmo, anos 80, 70, imagina, Raul Seixas, aí o Júlio até brinca, porra, então é por isso que era maluco, beleza? Por causa da Serra da Beleza, eu falo, não, isso aí tu que já inventou, porra. Porque o Júlio já fez logo uma adaptação. Porra, quer dizer que era maluco, beleza, por causa da Serra da Beleza? Eu falei, não, meu irmão, aí já É, é por tua aqui conta, tu que tá inventando.
de beleza, acho que o Raul não tinha muita coisa, não. É. Arthur, e as notícias aí, as últimas notícias da Serra da Beleza? Como é que tá, cara? Tem a câmera lá É, Do Rony Vernet, né? a câmera tá lá, tá ativa, mas o Rony não tem falado nada, entendeu? Eu não sei se ele está escondendo o jogo, porque a questão não é a câmera filmar ou não filmar. A Aham, câmera, a questão é o rigor que a gente vai ter que embutir nas análises do que aparecer, né? exato. Porque a partir do momento que a câmera está numa região de alta incidência e pode ficar um bom tempo sem acontecer absolutamente nada e de repente pode acontecer alguma coisa, a gente vai ter que ser rigoroso na hora de analisar as supostas imagens, ou melhor, as pretensas imagens. Então, eu não sei se agora o Rony está mais rigoroso e está na dele, está quietinho, ou se ele tem pego coisa lá e não tem falado para a gente, e de qualquer hora dessa ele solta aí, entendeu? É, pode ser que ele esteja criando uma estatística também, né? Ali Não, selecionando algumas imagens, selecionando algumas imagens irrefutáveis. não, Pode ser. Vamos aguardar. Eu ou ele acho está, que vai sair coisa boa, tenho certeza. ou ele está cauteloso, ou ele está escondendo o jogo, entendeu? Mas eu acredito que não, acredito que não está rolando nada mesmo, porque se rolar algo ufológico, comprovadamente ufológico, ele é claro que ele vai noticiar, né? O interesse dele é dar publicidade a se acontecer alguma coisa. Pô, quem não vai querer ver uma imagem capturada em plena Serra da Beleza, né? Então, ou de repente é o seguinte, os OVNIs podem não aparecer na frente da câmera, Tem entendeu? isso também, né? Tem É, isso. tem isso Sim. também. Em relação a isso, a gente pode especular muita coisa, entendeu? Ah, botou a câmera lá, então a gente vai ficar um tempo sem aparecer. Pode ser também, né? Agora, não, e detalhe, agora são duas câmeras. Tem duas câmeras lá. Ele Eu botou mais conversei uma. com ele, essa semana, né? Até dei uma ideia da armadilha fotográfica lá para o Cruzeiro. Ele É, falou, ele, não, que ele, ele nem mencionou precisa, isso. porque ele tá com uma lá perto do Cruzeiro de zoom de 48 vezes. É, ele tá com uma virada pro Cruzeiro, especificamente, e outra virada varrendo o vale. Entendeu? Então, vamos ver o que vai dar. Agora, tem uns amigos aí que são de uma TV, é uma TV web, é uma web TV. Ainda não sei o nome. Eles vão inaugurar. Vai ser uma web TV de ufologia. E Olha, eles me procuraram que querem inaugurar com uma matéria lá, sobre o trabalho lá na Serra da Beleza. E aí eu empurrei, eles sugeriram uma data para a gente se encontrar, para a gente fazer lá a matéria e tal. Eles querem gravar muita coisa, fazer umas externas lá. E aí eu sugeri para daqui a 2 semanas. E eles vão ver se eles vão ter chance de ir nessa data sugerida. Então, vamos ver se vai rolar. Se rolar, aí eu vou avisar alguns colegas, se alguns colegas quiserem ir e participar lá conosco, que aí fica mais legal, né? Que aí chama o Rony, aí chama você, né? Aí se der tudo chama certo aí, é, montar aí a trip aí, uma nova trip aí, ufológica. isso, né? E aí vai uma galera lá, não pode, eu só não posso anunciar isso como sendo um evento que aí, meu amigo, aí vai dar 50, sei lá, 100 pessoas lá e
aí pronto, aí quebra a firma, porque vai ter aglomeração, gente demais, aí não dá, né? A pandemia ainda não Vamos, acabou, a gente tem vamos esperar passar a pandemia, todo mundo é, vacinado, bonito, né? é, Aí, exatamente. Que à medida que a vacina vai avançando, as pessoas vão se vacinando, aí fica achando que está tudo bem. Não está, não, cara. Entendeu? é complicado. Não está, não. Tem que continuar tomando cuidado. Entendeu? Então a gente tá tomando cuidado, estamos fazendo esses encontros assim com um número mínimo de pessoas, tudo no sapatinho, só no boca a boca, entendeu? Porque senão, se anunciar, eu não sei não, eu posso até estar chutando alto, mas eu acho que se eu anunciasse um evento lá, ia aparecer mais de 100 pessoas lá, cara. Ia ser uma merda. Eu acho que vai, hein? Acho que vai, porque a galera que está escutando o podcast aqui, o Ufologia de Quintal, os grupos no Facebook do Arthur, né? Galera tá querendo, né, Arthur? Não, tá, pô, o pessoal tá ansioso, tá todo mundo doido para sair de casa, todo mundo trancado em casa, tá É todo mundo verdade. doido para sair de casa, cara. É fogo, não é mole não. Mas é o seguinte, vamos logo para a É guilhotina isso aí. logo? Vamos, vamos, ó. Já esquentou a galera aqui. É, Quem não ficou para escutar o que o Arthur tem para contar, agora não desliga mais, hein, pessoal? Não desliga mais que a história aqui é quente. Deixa é, eu só, deixa eu só passar aqui um recadinho. Na vivência UFO do Arthur, o último episódio, o Arthur contou a volta, né, que ele fez de UFOs até o Rio de Janeiro, né? Neste momento, numa estrada ali na divisa do Paraná com São Paulo, ele teve um time-lapse. Aconteceu uma coisa estranha com ele, né? Depois o Arthur vai detalhar para a gente. E o episódio passado, por não foi por coincidência, né? Foi sem querer querendo. Eu trouxe um hipnólogo aqui, o Harry, o hipnólogo, ele que é o podcast Elemento 115, além do podcast de contar os casos ufológicos, ele também é o hipnólogo, que vai fazer a ponte para agora, né, Arthur? Vamos e lá, Arthur. O que você vai trazer de especial agora para quem está ouvindo o podcast? o que que acontece? Eu não sei qual é o termo em inglês que se usa. O pessoal costuma dizer que quando tem aquela perda de tempo, né, do tempo que passou e você não percebeu, o pessoal chama de missing time, né? Que é o tempo perdido, né? E Isso, no nosso caso não foi o tempo perdido, foi o tempo adiantado. A gente, ganhou a gente, tempo, né? o tempo adiantou. A gente era para chegar às 1h30 da manhã, nós chegamos com 1 hora de antecedência, o tempo foi adiantado. A gente teve o nosso trajeto adiantado em mais de 100 quilômetros, sem perceber, sem saber como, entendeu? Isso tudo matematicamente confirmado, né? Porque essa é a característica objetiva do que aconteceu com a gente, não foi nada subjetivo, fantasmagórico, fantasioso, não. Foi matemática pura. Enfim, aí o que que acontece? Depois disso tudo, tem uma série de características que eu contei no outro episódio, aí eu resolvi pedir à doutora Gilda a gentileza de tentar fazer uma regressão comigo, porque eu nunca tinha me atrevido a isso, ela já tinha até sugerido que eu deveria fazer, eu nunca me atrevi a fazer, eu nunca pensei nisso, nunca tive razão, nunca tive nenhum motivo que me levasse a investigar absolutamente nada, e isso estou falando em relação a mim. E aí ela topou fazer, né? E o que aconteceu?
ela Ela não gostou, né, cons... do caso, né, que você teve ela e decidiu gostou, investigar, né? exatamente, ela gostou do histórico e ela falou, ó, tem alguma coisa aí, vamos dar uma investigada e tal. E a gente partiu para fazer uma sessão, a primeira sessão de hipnose. Tínhamos combinado fazer uma meia dúzia, porque é o tal negócio, né? Quanto mais aumenta a chance de realmente você detectar alguma coisa, né? Mais detalhes pode trazer e menos fraude pode ocorrer, né? Fraude da sua É, mente, né? exatamente. Porque é tal negócio, né? Tem as falsas memórias, tem Isso, as memórias que são projetadas pela sua mente, que às vezes não são memórias reais. Tem uma série de aspectos, o pessoal da psicologia aí sabe bem do que eu estou falando. E aí o que que aconteceu? Nós fomos para uma O sessão, hipnólogo a também doutora. pode, o hipnólogo também pode imputar uma falsa memória, né? Sem querer, muitas vezes, Sim, né? sim, pode induzir, né? Pode induzir a uma falsa resposta. Tem toda uma série de aspectos, né? Exato. Que no caso da doutora Gilda, o risco é menor pela experiência que ela tem, né? Para quem não sabe, a doutora Gilda Moura é a maior psicóloga e hipnóloga ligada à ufologia que a gente tem no país Sim. desde o tempo do Dr. Mário Rangel, que era um médico psiquiatra extremamente experiente, também tinha o Dr. Silvio Lago, que era outra pessoa que era o presidente da Sociedade Brasileira de Parapsicologia. Todas essas pessoas eram acadêmicos ligados à ufologia, que atendiam pessoas que tinham essas questões de episódios com OVNIs, né? Investigavam. Eu, outro E dia, eu, outro dia eu estava vendo alguns vídeos do caso Varginha e ela também é, esteve lá, né, para conversar com as sim, meninas, tudo. não, ela esteve lá e levou o psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, para Exatamente. conhecer as meninas. Tem até a frase famosa, que ficou famosa, que o Dr. John Mack, depois que conversou durante horas com as meninas, ele, quando saiu de lá, ele virou para ela e falou, virou para as pessoas que estavam na época, o Birajara e tal, e falou que se elas estivessem mentindo, ele rasgava o diploma dele, entendeu? É, Arrepia, né? Essa é, frase arrepia. ele falou, eu rasgo meu diploma se essas meninas estão mentindo, porque não, o que ele quis dizer é que elas não estavam mentindo em hipótese nenhuma, entendeu? É, E tem não outros tem como não especialistas acreditar. em hipnose, mesmo que não fossem psiquiatras acadêmicos, por exemplo, o Bud Hopkins, que era um artista plástico, mas se tornou um dos maiores especialistas em abduções do planeta. Ele que fez o livro Intruders, que gerou o filme, que é um clássico da ufologia. Aliás, deixo aqui essa dica e essa propaganda. Quem gosta de ufologia e não viu esse filme foi a Roma e não viu o Papa, entendeu? É, Confesso que eu assisti quando criança, o pessoal que escuta o podcast aqui sabe que é o é, meu trauma de infância, esse é. filme. Esse filme é um filme de 3 horas. Esse filme é um clássico, é fantástico e meio que conta a história. Não vou dar aqui, como é que se diz? Não vou entregar o ouro, mas ele O meio que spoiler, conta. o spoiler Não do vou dar, Arthur. não vou dar spoiler, mas ele meio que conta a história do John Mack, porque ele conta a história justamente de um professor universitário, acadêmico, um psiquiatra, médico, que atendia dezenas de pacientes e era totalmente cético em relação à ufologia, achava que tudo isso era uma grande palhaçada, mas aí ele começa a atender uma paciente de um estado que conta uma coisa, e aí a outra do outro estado conta a mesma coisa, e aí a outra de outro estado conta. Aí ele fala, não, peraí, entendeu? Então é Não mais ou tem como menos.
É, coincidência, né? exatamente. É mais ou menos a mesma situação que o John Mack passou. E entre esses, podemos dizer, tem o Dr. David Jacob, que está vivo até hoje, que é um dos maiores especialistas em abduções do mundo. Então, quer dizer, hipnólogo aqui não falta, né? Acadêmicos, consagrados, cátedros é que não falta. E eu, outro dia, fui obrigado a engolir um cara que eu nem sei se é especialista, dizendo que para como é que chama? Dizendo que relaxamento não tem nada a ver com hipnose, que você não precisa relaxar ninguém para hipnotizar. Então, peraí, meu. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, peraí, Hipnose, hipnose deixa eu sem tirar. transe. Deixa eu tirar o time fora, porque devo estar falando com uma sumidade, ou é uma sumidade, ou está falando besteira com ares de sumidade, entendeu? Porque o cara falar uma besteira dessa, meu amigo, como que você não tem que relaxar a pessoa para hipnotizar? Pelo amor de Deus. Então, ele deve estar pensando naquelas hipnoses de palco, aquelas brincadeiras que esses caras se exibem nos programas de televisão, hipnotizando as pessoas em minutos. E deve estar pensando, deve estar se referindo àquilo ali, porque, pelo amor de Deus, falar uma blasfêmia dessa, porra, tá foda, hein? Ou então o cara é uma É, sumidade e eu não sei, né? Às vezes o cara é uma sumidade e eu não sei. Bom, mas, pois bem, vamos ao que interessa. O que aconteceu? É, o vamos que, lá. o que Doutora Gilda aconteceu? Moura, doutora Gilda Moura, por favor, se um dia a senhora estiver escutando esse podcast, quiser participar aqui, será muito bem-vinda, tá legal? E Eu aí, vou, eu Arthur? vou, eu vou convidá-la para participar conosco aí numa outra oportunidade. Ela é gente muito fina. E, e, Ela é. é, e aí o que aconteceu? E Ela não conseguiu me hipnotizar, entendeu? Talvez pela minha ansiedade, talvez por ser um cara muito racional, fico racionalizando em cima das coisas o tempo todo, ela não conseguiu me hipnotizar. Só que você ela estava ficou duas. nervoso, Arthur? Estava Não, eu nervoso, não com estava medo? nervoso, não. Eu estava confiante, achando que eu ia realmente chegar num estado de relaxamento que me permitisse a hipnose, que você tem que confiar, né? Você tem que estar completamente disposto para o seu hipnólogo ali. E então, quer dizer, eu estava tranquilo, mas infelizmente não consegui. Só que ela ficou durante 2 horas tentando, fizemos inúmeras tentativas, relaxamento, aquela coisa toda, e eu não consegui ficar plenamente entregue à hipnose, mas tive pequenos flashes de memória do que provavelmente pode ter acontecido. Olha Mas é só, óbvio, para ter certeza disso, a gente teria que continuar a fazer várias sessões, né, para confirmar esses flashes de memória. Mas esses flashes de memória já foram bastante interessantes, entendeu? E aí trouxe, eu percebi um trouxe mecanismo, eu não sei. algumas respostas, né? Trouxe algumas respostas. Eu acho que aumentou as perguntas, mas não sei se trouxe respostas, mas com, Também, né? com certeza aumentou as perguntas. Mas, por exemplo, eu percebi um mecanismo que depois de 2 horas tentando, eu fui percebendo como é que funciona o negócio. E aí eu percebi que eu tinha que realmente parar de racionalizar em cima de possíveis memórias, deixar a coisa fluir naturalmente e depois aí a gente pensaria no que cada memória daquela representava. Porque a memória, quando eu falo memória, é o seguinte, a memória traz a imagem. E aí o que acontecia? Quando eu entrava naquele estado ali de relaxamento e tal, e quase, aquela quase hipnose,
vinha aquele flashzinho de memória e junto vem a imagem da memória. E quando você vê a imagem, você, porra, que maneiro! Aí, a partir daí, você já está racionalizando em cima, já é a sua mente, vamos dizer assim, trabalhando em cima do que você está vendo, do que você está lembrando, e aí aquela imagem some, tum, ela desaparece imediatamente. Perde a Então, concentração. exatamente, o desafio é relaxar, deixar vir, não racionalizar e solta a franga e deixa ver, entendeu? Depois vai pensar no que tá vendo. E aí, o que eu posso dizer? Vieram 5 flashes de memória. E aí, No nessa hora que a momento minha do cabeça... missing time. agora que a cabeça vai ficar a prêmio mesmo. Não, vamos lá, Aí, vamos lá. Você estava é, na estrada boa, vamos lá, vamos começar do não, início. Você não, estava. não, 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 não. Quando os flashes de memória eu já estava naquela estrada podre lá. Para quem não sabe, eu estava numa estrada muito braba, muito lugar. Aham, A gente estava vamos lá. numa estrada ótima, não entramos Isso, para lugar nenhum, não pegamos nenhum atalho, só para fazer uma recapitulação, isso. e não pegamos nenhum desvio. E quando eu vi, nós já estávamos numa estrada horrorosa, cheia de buraco, não tinha acostamento, o mato entrava, as árvores entravam assim, não passava carro, não tinha residência, era um lugar horroroso. Nem nos meus piores pesadelos, nem os piores filmes de terror eu vi uma estrada como aquela, entendeu? E aí quando veio o primeiro flash, depois de não sei quantos minutos tentando me hipnotizar, aí veio o primeiro flash de memória, durou alguns segundos. O primeiro flash éramos nós dois, eu e o Júlio, dentro do carro. Eu me via dentro do carro, do lado, o Júlio do meu lado, e a gente naquele local, uma escuridão violenta, e o carro aparentemente parado, e ao fundo, tudo escuro, tudo escuro. Ao fundo tinha uma luminosidade muito tênue, assim, azul, clarinha, saindo por baixo de alguma coisa. Só Era que a partir daquela. A a partir luz da, na frente do carro. Na frente do carro. na frente do carro, mas estava distante, assim, estava tipo Distante. assim, tipo uns 50 metros, no meio, Ah, como se estivesse no meio da mata, entendeu? Aquela olha. escuridão, tu não via nada. O farol do carro nem chegava lá. Aquela Aham, escuridão, o carro parado ali e aquela luz tênue, azul, vindo por baixo de alguma coisa negra. E aí eu prestei atenção, tipo assim, que porra é essa? Aí eu olhei fixamente e aí eu vi que a luz, essa luz bem tênue, azul clarinha, ela saía por baixo de uma silhueta negra, uma silhueta assim grande, devia ter uns, sei lá, uns 25, 30 metros de diâmetro, uma coisa. Tinha um formato meio que um formato daquelas asa de parapente, aqueles, sabe, aquela coisa do parapente. É aquele sei, formato, sei. Formato delta. meio, aquele formato meio de bumerangue assim, mas não dava para ver detalhes de absoluto, é só aquela silhueta negra já dentro da própria escuridão. E o que sinalizava a silhueta negra dentro da própria escuridão era essa luminosidade que saía por baixo. E aí foi aí que começou. Aí eu. Arthur, antes É. de você continuar a história, da hipnose, você lembra desses flashes ou você lembra de ter lembrado? Você entendeu a minha pergunta? Você consegue vivenciar o que você lembrou da hipnose? É isso que você está trazendo? Exatamente. Eu lembro desses flashes, eu lembro dessa memória que veio, Que entendeu? bacana, pô. Eu já Que legal. acordei com essa informação já impressa, na minha mente. Nítida, nítida Nítida. novamente. Não, e aí, quando eu vi essa imagem, eu falei, cara, que maneiro. Aí, nessa de que maneiro, tum, sumiu. Aí,
Aí sumiu, aí eu acordei, olhei para... Acordei assim, modo de dizer, né? Saí daquele transe, olhei para a cara da Gilda, falei, vamos de novo, que eu adorei. Sabe quando. Aí, Igual acordar e acordar de um sonho bom, né? Então, vamos dormir de novo para voltar a exatamente. sonhar. Para É, voltar a sonhar esse sonho. exatamente. É igual acordar de sono bom. Aí veio a segunda, aí veio aí vamos de novo. Aí ela, pá, de novo, relaxa, parará, pão duro, não sei o quê. Aí veio de novo. Aí de novo, dentro do carro, o Júlio do meu lado, a gente naquele lugar, aquela escuridão. E aí, quando eu olho para minha janela aqui do motorista, cara, te juro, tinha um greyzinho. O que era engraçado é o seguinte, eram uns greyzinhos, tinha um bem na janela aqui e tinha outro Meu bem Deus. ali tinha um outro bem na direção assim do pneu da frente, daqui do motorista, e Do paralama. um eu via pelo para-brisa e o outro eu via pela minha janela aqui. Mas os dois pareciam dois meninos. Não tinha medo, não tinha negócio de sensação de medo, pavor, porra nenhuma. Eram dois greyzinhos, mas os dois pareciam dois meninos, e os dois tinham cara de menino, assim, aquela carinha simpática, parece que eles estavam felizes ali. Aí eu lembro de ter olhado para o Júlio e olhei para eles de novo, o Júlio estava olhando para eles e tinha um aqui no para-brisa, aqui na direção do pneu da frente, e o outro do meu lado aqui, e eles simpatiquinhos, assim, sabe? Aquela cara de menino. Aí eu falei, cara, que maneira! Aí pronto, quando fala que maneira, aí já Pô, racionalizou, aí tum, sumiu de novo. quando... É, Arthur, na é hora que. por isso que é por isso que eu fui percebendo o mecanismo, cara. Tem um mecanismo ali, eu não sei se Caramba! Sério eu não mesmo, sei, Arthur? sério, cara, sério, eu não sei se para todo mundo é igual. Aí depois, aí ela insistiu, insistiu, aí veio, Não, aí eu fomos de tô novo. assim. Eu tô impressionado com essa É, descrição, né? Te juro cara, que, então, eu cara, é tô te legal. falando, Você é, tô sentiu uma simpatia por esses sentia, três? né, medo zero, zero, zero de medo. Achei assim eles simpatiquinhos, pareciam dois meninos. Eles tinham uma feição assim de sabe, de agradável, uma coisa agradável. Tipo assim, porra, que maneiro os garotos aqui, cara, sabe? Uma coisa assim, bem simpática mesmo, bem bacana. E aí, Igual brincar tum, com criança. Igual brincar com criança. mas eles estavam olhando para a gente assim, paradinhos, e aí é o seguinte, aí tum, sumiu de novo. Aí, porra, vamos de novo, vamos de novo. Aí, relaxa de novo, começa de novo. Aí pronto, aí já veio uma terceira imagem. Aí nessa terceira imagem, eu estava numa sala, num lugar, o lugar todo claro, não dava nem para dizer que era branco, mas era um lugar bem claro. E eu estava meio que, como se eu tivesse deitado numa cama, mas eu não estava deitado, eu estava recostado, eu estava meio sentado, meio deitado. Igual uma E cadeira de dentista. mas não é, mas era uma coisa mais parecida com uma maca do que com uma cadeira de dentista. Eu estava meio recostado assim. E aí eu olhei para a minha direita, tinha uma mesinha, tipo essas mesinhas de hospital de aquele metal escovado, aço escovado, aquela inox. É, sim, É, inox. e aí o que, que me chamou a atenção? Nessa mesinha tinham dois potes brancos com tampa, tampa de rosca normal, dois potes brancos, e a tampa branca também. E aí, quando eu olhei, esses são os pensamentos que eu lembro. Quando eu olhei, os potes tinham rótulo. E aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei tentando ler o que estava escrito no rótulo, entendeu? Ah, e aí? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, tem rótulo. Aí fiquei, porra, olhando que maneiro. Aí fiquei prestando atenção nisso, cara. Vem uma mão aqui pela minha cintura aqui.
como se estivesse vindo do meu lado, e eu não olhei para a esquerda, eu não vi se o Júlio estava ali, eu não vi nada na minha esquerda, eu só estava olhando para frente. E eu não vi de onde veio aquela mão. Era uma mão comprida, com os dedões compridos, assim, 3 ou 4 dedos, não lembro direito, aqueles dedões compridos, e era uma mão muito magra. E era uma mão que tinha umas, como se fossem umas veias, mas era uma coisa meio azul, sabe? É como se fosse. E aquela mão veio trazendo um terceiro pote, igualzinho ao dos outros 2 potes, e botou na mesinha. Mas assim, aquilo passando aqui pela minha barriga e eu olhando assim, sem A mão medo. passou por cima de você e colocou o É, pote do outro é, lado da maca. passou por cima, mas bem rente aqui a minha barriga. Botou lá o terceiro pote, os potes eram iguais. E aí eu só vi aquela mão recolhendo assim, mas assim, medo zero, sensação ruim zero. Uma coisa natural, eu vendo tudo com naturalidade e com muita nitidez, e eu olhando, porra, que maneiro, olha, que mão é essa? Porra, e o É, pote tem. desses É, e o, potes com rótulo, Arthur, desses potes com ah, rótulo, você hum, conseguiu distinguir algum símbolo, alguma coisa? nada, nada, nada. Só dava para É? ver que tinha uma coisa como se fosse uma etiqueta, entendeu? Ah, Não dá. Como se eram potes brancos, tampa branca, tipo, parecia tampa de rosca, e tinha uma etiqueta. E eu nem sei se tinha alguma coisa escrita, isso não está na memória. E aí eu olhei, ah, e quando eu vi essa cena toda muito harmoniosa, tudo muito calmo, achei aquilo tudo com muita naturalidade. Eu prestei atenção nos detalhes da mão, aquela mão cinza, magra, aqueles dedões compridos e umas veias assim meio azulado, uma coisa assim. E eu olhei aquilo assim, aí, porra, que maneira! Aí, tum, some de novo. Aí eu falei, puta que putz, pariu. Aí sumiu de novo. E aí depois vieram. Aí essas foram as mais bacanas. Depois vieram mais duas. Ah, não, vieram mais duas memórias, que aí já não tão interessantes. Uma era uma memória assim, de um corredor muito comprido, branco. E no final desse corredor tinha uma galera, como se a galera, não sei se eles estavam ouvindo, e era uma galera que de longe dava para perceber que eram seres de vários tamanhos, entendeu? Então tinha, olha só. eu falo seres, mas eu não sei se eram pessoas. É como se fossem pessoas, mas eu não sei se eram alguns seres, porque eles usavam umas túnicas brancas e tinha assim uns caras de tamanho X, outros um pouco mais altos, outros menorzinhos, uma galera. É como se estivesse vindo uma galera assim por um corredor. E eu olhando Mas aquilo eram e aquela galera. de seres humanos assim, Então, ou eram não greys? dava, não dava para dizer se eram humanos, se eram seres estranhos, não dava para dizer. Era uma galera. Só dava Ah, para ver que era um grupo que estava vindo. silhuetas, né? Umas Silhuetas. silhuetas de pessoas como se estivessem vindo em minha direção. E eu olhando assim e falando, porra lá, a galera e tal. Mas tudo isso, cara, todas as memórias, zero de estresse, zero de medo, zero de qualquer sensação ruim, entendeu? E eu vendo E o aquilo Júlio? e O tal. Júlio não estava nessa parada aí, não. Não, não. Todas essas memórias, as únicas horas que eu sabia que o Júlio estava do meu lado foram naquelas 2 primeiras dentro do carro. E aí, depois teve uma outra que eu nem lembrava, quem me lembrou foi a doutora Gilda, que aí depois que acabou tudo, a gente sentou para bater um papo, para anotar as coisas que aconteceram. E aí ela me lembrou, porque tinha uma memória que na minha cabeça parecia um prédio de uma empresa ou de uma escola, entendeu? E que ao mesmo tempo
não era mais a escola, nem um prédio, era o tal posto de gasolina que a gente viu, entendeu? Olha, ah, É, posto é, acabado lá que vocês pararam para pedir informação. exatamente, era uma coisa meio confusa, porque eu lembrava como se eu estivesse na rua, aí tinha um prédio, e aí parecia um prédio de uma firma elegante, uma arquitetura bacana, ou uma universidade, uma coisa assim. É uma lembrança que me veio, mas aí depois aquilo tudo já não era mais aquilo e era o tal posto que a gente chegou, entendeu? Isso eu nem lembrava direito, quem me lembrou foi a doutora Gilda, e eu confirmei. Mas aí o pessoal que ouviu o episódio anterior vai lembrar que quando eu contei que ela mudou a conversa no final, ela falou, vamos falar da Serra da Beleza, que ela não estava conseguindo me manter Isso. sob hipnose, ela falou, vamos fazer diferente. Ela virou e perguntou, e a Serra? Tem alguma coisa? E aí o estranho é que veio uma memória da Serra lá da história do portão, que o carro Deu aquele recebeu solavanco, né? deu um solavanco, recebeu um porradão, um barulho estranhíssimo e tal. Só que nessa hora, eu não contei da outra vez, mas agora eu posso contar porque está no contexto. Veio a imagem de, de que, como se o carro tivesse vindo de cima, como se a gente estivesse sendo devolvido. Na realidade, não foi um estrondo, foi uma. Estavam colocando o carro no chão lá na Serra, mas junto com essa memória veio a memória a mesma memória, igualzinho do carro sendo colocado no chão, com aquele estrondo, aquele solavanco, aquilo tudo, mas lá naquela estrada. Entendeu? Ah, lá na estrada É, arrebentada é, lá. porque é por isso que eu falei no outro episódio de que poderia ser uma falsa memória que me remetia àquela estrada, porque foram duas memórias. O carro sendo colocado e devolvido na serra, com aquele episódio do portão, e o carro sendo colocado no chão, a mesma coisa, o mesmo sentimento, aquele solavanco, aquele barulho, aquele estrondo, o carro sendo devolvido lá naquela estrada. É por isso que eu fiquei achando que ou aquela memória da Serra era uma memória falsa, na realidade isso não aconteceu, mas isso aconteceu lá nesse lugar, porque aí tinha uma outra memória desse lugar, da mesma cena, o carro sendo devolvido, que me remeteu àquele dia do portão, da história do portão. Ou seja, ou uma me levou à outra, ou uma é Aham. falsa, a outra é verdadeira, ou as duas são falsas porra, e tudo isso é uma loucura, Ou as duas são entendeu? verdadeiras. Ou as duas são verdadeiras, mas eu acho que Tá. não. Eu acho que a memória da Serra pescou, serviu para a doutora Gilda, como se ela tivesse usado um gancho. Ela, através de uma memória parecida, ela pescou uma memória de lá, daquele lugar, daquele episódio, entendeu? Porque a sensação era a mesma, como se nós estivéssemos vindo de cima, o carro estivesse sendo devolvido, entendeu? E aquele solavanco do carro batendo no chão e o barulho e tudo mais, entendeu? Então, Pô, isso é essa é a. interessantíssimo, hein, Arthur? Não, Caramba. interessantíssimo, interessantíssimo. E aí depois eu fui buscar referências dessas imagens, entendeu? Achei umas imagens de uns ETzinhos com uma cara bem igual ao que eu vi, aquelas ilustrações daqueles greyzinho bem simpatiquinho, como se fossem uns meninos. E tem algum Achei. depoimento assim que corroborasse alguma coisa? Não, não, depoimento eu não procurei muito, porque o que acontece? Isso aí
eu não considerei muito. Hoje eu estou considerando importante porque é a única coisa que a gente tem. Mas na época eu não considerei muito importante. Eu achei bacana, eu até mostrei, contei a história toda ilustrada, com imagens reais, imagens da viagem e outras imagens ilustrativas para poder contar a história. Eu mostrei isso num evento para um grupo de 70 pessoas, sei lá. Mas, na realidade, como a gente tinha a programação de fazer mais sessões, a ideia era encontrar com a doutora Gilda e tentar fazer mais sessões, sem falar de que ainda tem o Júlio para ser hipnotizado. Exatamente, a grande chave, a contraprova é o Júlio, A né? contraprova vai ser o Júlio. Então, como a gente ainda pensava que ainda íamos fazer uma série de sessões, tanto eu quanto o Júlio, e a doutora Gilda também queria fazer, ela concordou com tudo isso, é, é, eu ignorei, eu achei isso aí é flash de memória. Tanto é que eu uso esse termo. Isso aí não representa nada, entendeu? Então a gente Que isso? meio que desconsiderou, mas aí passou mais 1 ou 2 anos, veio a pandemia, veio tudo e hoje esse pouco aí é muito, entendeu? Exato. É muito para você chegar a especular, mas repito, com todas as letras, não estou aqui me colocando numa posição de abduzido, nem de contactado, nem de, perdão da palavra, porra nenhuma, porque eu acho isso seria extremamente prematuro da minha parte fazer qualquer tipo de insinuação nesse sentido. Mas especular e brincar com essas possibilidades, nós podemos, não tem problema nenhum, Ah, entendeu? isso aconteceu, o Missing Time aconteceu, né? É, O estudo da doutora Gilda Moura aconteceu, né? é, Seria interessante fazer com o Júlio, né? Fazer é. mais sessões com você, para É, ver se. eu já acho, perdão te interromper, eu já acho interessante já partir direto para o Júlio, entendeu? É, é. Porque dependendo do que o Júlio não tem, a gente não conversa muito sobre essas memórias nem nada, então ele está quase isento. É bom Porque é bom não falar. essa parte do carro pode, né? Imagina se coincidir, né? Pelo menos essa É, parte do carro, né? porque tem um Pô, já detalhe. pensou, Agora o cara? Júlio. Já pensou? Ele contar a mesma Não. história falando que estava olhando para você, cara? Não, é Não, o e tem, máximo, tem né? uns. O ápice da história. Não, aí seria tudo de bom, mas o que que acontece? O Júlio nem vai gostar se ele ouvir eu falar isso aqui. Mas o que acontece? O Júlio tem uma questão que a gente já passou por várias situações junto e ele tem uma memória muito frágil para esse tipo de coisa. Ele não lembra de porra nenhuma, entendeu? Quando acaba as histórias, a não ser aquele caso lá que acabou virando um clássico, né, que aconteceu conosco lá na Serra da Beleza, aí ele Socorrista do lembra, Channel. ele lembra de alguns momentos importantes, mas fora isso, a gente já passou por outras situações que quando eu puxo pela memória dele, ele não lembra. Por exemplo, ele não lembra do Miss Time dentro do carro, ele não lembra da luz que a gente viu, ou melhor, eu acho que ele até lembra da luz que a gente viu, mas ele lembrou a partir de que eu puxei a memória dele. Ele, por ele próprio, ele não lembrava, entendeu? Ele pode ser uma Depois ele pessoa falou, mais distraída também, né? não, tem pessoas que são mais distraídas. Eu, por exemplo, eu vou num lugar, se eu for na tua casa a primeira vez, o risco de eu gravar totalmente o caminho onde você mora e chegar lá na segunda vez tranquilo é muito maior. Pô, tem gente que você vai na tua casa 10 vezes e não consegue gravar o caminho, entendeu, cara?
Eu conheço gente assim. É, eu não, qualquer lugar que eu vou, eu, porra, presto atenção em tudo, eu crio referência, entendeu? Tudo para mim, isso já é de mim, já é natural de mim. Agora, por exemplo, pô, eu estou falando isso, que o Júlio tem uma memória é, mais frágil em relação a isso, mas não como um aspecto negativo. Pelo contrário, nesse caso, é um aspecto positivo, porque Sim, sim, ele vai lá para fazer a regressão dele com toda a isenção, entendeu? exatamente. Ele Porque vai ele não está mais, contaminado com as memórias que não são dele, entendeu? sem contaminação, exatamente. Sem contaminação. Então, nesse caso, é positivo que ele não lembre da maior parte do contexto, entendeu? Ele é positivo. Então, agora, de qualquer maneira, é uma história interessante, é, porra, Interessantíssimo. tem um enredo bacana, mas isso não, pelo amor de Deus, gente, isso não quer dizer que Arthur e Júlio foram levados ou foram abduzidos ou nada disso. Isso, é, numa investigação mais rigorosa, pode até vir a provar que não aconteceu nada disso. Provar não, ou pelo menos especular de que não aconteceu nada. Eu nunca me prendi a isso. Eu sempre guardei na gaveta da memória como sendo um episódio bacana, mas que a gente não pode provar nada. Como Sim, quase tudo, sim. como quase tudo na ufologia, a gente muito pouca coisa, entendeu? Já aconteceu comigo de uma pessoa dizer para mim que sonhou com um ser que ia na casa dela, no quarto dela, e tarará, e ela tinha aquilo como verdade absoluta. A partir do momento que eu botei em xeque e falar, pô, filha, isso aí aconteceu com você, pode não ter sido realidade, pode ter sido um sonho, uma memória de uma projeção astral sua, porque nós nos projetamos fora do corpo. Existe uma ciência aí não ortodoxa chamada projeciologia, que diz que quase toda noite nós saímos do corpo e vagamos por outras dimensões, Posso falar entendeu? uma coisa, Arthur? Eu tenho um medo desse negócio. Não, pior que não Sair tem que do ter medo, corpo não. assim, flutuando. Eu não É, sei, cara. Toda vez que eu vejo esses, essa, quando eles fazem, né, essa, esse simulado, né, aqueles filmes, né, a pessoa saindo do corpo e ficar ligado, né, com a mente, né, com aquele raio, né, de luz, assim, né, eles falam fio de prata, né. é, Eu fico aquilo até me arrepia, cara. Não, isso é um estudo sério. Existe a Sociedade Brasileira de Projeciologia. Nós temos um grande especialista no Brasil, meu grande amigo Wagner Borges, que é um especialista que sai do corpo a hora que quiser, de garoto, desde pequeno. Por isso que ele veio a estudar essa técnica, porque ele tem essa condição. E hoje existem estudos sérios, pessoas que estudam, que treinam e que fazem isso na forma de exercício. As pessoas exercitam sair do corpo e fazer projeções astrais. Tem vários nomes, né? Pode ser projeção astral, pode ser vários tipos de nomes aí. Tem inúmeros nomes que são dados para esse fenômeno. Mas tudo isso existe. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: nem tudo que a gente imagina que poderá ser. E nem tudo que a gente imagina que não é, poderá não ser, entendeu? Então, A conclusão que eu chego nesse caso, no seu caso, Arthur, é que cabe mais estudo, mais investigação, né? cabe, Acho com certeza, bacana, né? com certeza. Seria mais prudente, né? Seria mais bacana se tivesse uma continuidade, né?
É, dessa investigação que, pô, que bacana, Arthur. Obrigado é, é, por- pela é coragem, por né? Tem que ter Não, tem que coragem ter para. coragem. Tá arriscado eu sair daqui e amanhã o nego tá dizendo que eu tô pirando, tô viajando na maionese, né? É, Mas, mas olha, mas interessantíssimo, isso, isso, interessantíssimo. é, isso aconteceu há muito tempo atrás. Isso nos leva àquela história, àquela reflexão que nem todos têm esse conhecimento. As pessoas pensam que lidar com ufologia é pau, pedra é pedra. Não é. Não é, entendeu? Só vivendo uma experiência ufológica real para você. É por isso que desde Allen Hynek, desde essa galera toda, os grandes pesquisadores passados já diziam, uma das formas de você qualificar uma experiência ufológica é chamar de mágica, entendeu? Porque existem contextos que não tem outra maneira de você classificar, entendeu? Uma experiência de proximidade com o fenômeno OVNI, ela vai muito além do que a gente entende como ciência, ela vai muito além do que a gente entende como coerente. Pô, ela penetra as, as percepções as influências, elas vão até a tua alma, meu amigo. Entendeu? Por isso que tem gente que Você, atribui. você comentou de Alan Heineken, né? Falou do filme Intruders, né, no começo desse É, podcast. Eu lembrei é, agora do filme Contatos Imediatos, né? Na hora que desce a sim. nave, começa a sair os seres criancinhas, né? Pequenininhos, né? É. É Era igual, bem né? parecido era bem parecido com aquilo ali, só que aqueles do filme são mais feiozinhos. Os que a É, gente viu, é, não. Os ou melhor, o que eu vi, não. O que apareceu nessa memória, o que apareceu nesse flash de memória eram como se fossem menininhos, sabe? Crianças, meninos, assim, bem simpáticos, tem um semblante bem agradável, uma coisa tinha roupa, muito. Arthur? Estavam com alguma roupa? Então, parecia que sim, parecia que eles tinham aí a gente não sabe se é a própria pele deles ou se é aquela coisa cinza, né? Era Aquela. cinza ou era cor de pele, Não, assim, igual a não. Isso aí é um detalhe que eu não sei te dizer com precisão, mas parecia ser aquele padrãozinho cinza e tal, bem colado no corpo, aquela coisa. Na realidade, eu não vi, eu não tenho essa memória de roupa. Não tem. É, Eu estou forçando a barra aqui porque você perguntou, mas não tem essa é, memória, não. Só dava para ver o rostinho de um aqui na janela, o rostinho do outro ali no para-brisa, ali misericórdia. na direção da frente. Parecia que um era ligeiramente mais alto que o outro, mas pode ser só uma impressão. Entendeu? Então, quer dizer, é uma memória para levar para o túmulo, meu Legal. amigo. É, Entendeu? valeu a É, pena, Arthur? não, valeu a pena. Sabendo que eu estou botando a cabeça a prêmio, mas pô, Não, não, digo assim, valeu a pena ter essa memória? Vale a pena? não, valeu, é muito maneiro, muito maneiro. Eu queria mais, você quer mais, nessa hora você quer mais, cara. É É, impressionante, é impressionante como o fenômeno UFO, eu sempre falo que o fenômeno UFO ele vicia porque ele mexe com todas as nossas certezas e ele mexe com todas as nossas crenças e com as nossas dúvidas. Ele traz tantos questionamentos, tanto positivos quanto negativos, que ele é uma experiência viciante. Depois que você passa por isso uma primeira vez, se você tiver uma experiência de proximidade, de ver um objeto mesmo na sua plenitude ali, com uma certa proximidade, você quer aquilo toda hora. Essa é
Aliás, esse é o conceito que me move. Eu sou pesquisador, eu ando atrás porque eu quero mais disso, entendeu? Eu quero Sim, mais dessa vivência, da onde vai vir. E te juro, o meu histórico, ao longo de todas as experiências psicológicas que eu venho tendo, rarissimamente eu senti medo. Rarissimamente eu senti medo. Tem uma espécie de um medinho embutido toda vez que, quando você vê que o negócio, porque é o tal negócio, você está na alta da montanha esperando para ver se vai ver alguma coisa, é uma história. é, Agora, quando você vê que essa coisa já chegou, é outra. aí, meu irmão, aí o buraco é mais embaixo, entendeu? Não, eles estão Do aqui. negócio tá na frente, né? É igual no dia lá da neblina lá, não sei se todos ouviram, o Uhum. Ufologia de Quintal, não dá tempo de contar hoje, mas no dia da neblina lá, meu amigo, é, a gente sentia a presença deles ali. Aí dá aquele medinho, mas aí eu vou fazer uma analogia aqui. É igual pegar a onda, mesmo. A onda linda, maravilhosa, grande, lisa, o tubão virando em cima de você, mas dá aquele medinho e você tem que vencer aquele medo, se jogar para desfrutar daquele momento. Que o momento de. Eu já peguei onda na minha vida, esse momento aí que você vê essa galera do surf aí, são eles tudo privilegiados, cara, tudo abençoados. Os caras que entram naqueles mares gigantes, aqueles poucos segundos dentro de um tubo gigantesco, aquele barulho, parece estar Sete, passando 8 metros de onda, né, Arthur? parece estar passando um Concorde em cima da tua cabeça. O barulho ele é extremamente importante nessa experiência. Aquilo ali é uma experiência espiritual, é uma harmonia com a natureza de um nível, para quem não pega onda, não consegue nem imaginar, entendeu? Eu já fui desse Tanto, mundo eu aí, acho que assim, tanto o som, escutar um som, o, quanto o porra, silêncio absoluto são os dois assustadores, né, extremos, né? Arthur? Os É, dois extremos, você lembrou muito bem, os dois extremos são assustadores. Mal comparando, é óbvio, tô fazendo uma analogia aqui, o medo ele está ali presente, mas é aquele medo que te move, aquele medo que te estimula. Não é um medo que te amedronta e te tira da experiência, é um medo que te estimula, que vai, meu amigo, expira e vai, porque vai ter segundos maravilhosos. Então, a experiência psicológica é muito parecida. É aquele medo, mas é aquele medo que ele vai te empurrar para aquela experiência e ela na maioria dos casos, ela é extraordinária, entendeu? É Papai Noel de adulto, entendeu? É. Pô, Arthur, cara, Então, obrigado por compartilhar essa história aqui no Ufologia Ideias, hein? é, Me senti privilegiado. não, e sinta assim mesmo, que eu nunca contei isso em público, em lugar nenhum. Só contei numa sala fechada para 70 pessoas. Mas em mídia social, podcast, nunca contei esses detalhes. Já contei a história até da estrada, da gente ter passado tudo que a gente passou, mas o resultado da hipnose com a doutora Gilda nunca tinha contado. Então É. você foi um Ah, privilegiado. aqui tem uma média aí, você, quando vem aqui, tem uma média aí de 500 a 600 downloads, mas eu fiz questão de deixar essa história aí maravilhosa do meio para o final, porque não é todo mundo que escuta até o fim também. Então, se você Ah, escutou a história até o final aqui, escutou a história do Arthur, também você é um privilegiado do Arthur ter te contado essa história aí. e o mais importante, eu acho que aonde está o conhecimento, não é que a história aconteceu com o Arthur e com o Júlio, não é que a história aconteceu com fulano e Beltrano. São os aspectos, nem sei como dizer isso, os aspectos objetivos e subjetivos dessa experiência.
entendeu? Porque se você for puxar um por um, se a gente fosse fazer uma mesa redonda agora, buscar uma análise de cada característica de tudo que aconteceu, a gente vai encontrar aspectos objetivos e alguns bem subjetivos, outros bem viajantes na maionese, mas a gente vai encontrar uma linha de raciocínio que ela pode virar um conhecimento, porque se você encontra uma outra experiência que tem as mesmas características, pronto, já começa a formar padrão, entendeu? E Sim, sim. aí você encontra uma outra experiência que já tem uma outra característica, e é igual essa história que aconteceu da névoa, ela já está formando padrão. Por quê? Eu já tive uma experiência anterior, existe uma experiência mencionada no livro do General Showa. Grande General Showa. Então é o seguinte, quantas outras pessoas já passaram com experiências é, possivelmente ufológicas a partir de uma névoa inteligente? Porque o único nome que eu encontro para dar para isso é esse. É uma névoa inteligente, entendeu? Então, é só para Fecharam vocês exemplo. num salão, né, Arthur? É só para dar um exemplo do que essa névoa pode proporcionar, do que essas características. É por isso que eu digo, o Petit fala muito disso, tem algumas pessoas, poucas pessoas falam sobre isso. O fenômeno UFO ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Esse negócio de ver uma luzinha, uma luz estranha, um OVNI no céu, no horizonte, a não sei quantos quilômetros de distância, isso é só a ponta do iceberg. O fenômeno Exato. ele é muito mais profundo, ele é muito mais complexo do que a gente sequer pode imaginar, entendeu? Não, e para Então, quem não escutou o Arthur Neto no Ufologia de Quintal, a semana passada, escute, que olha, é, ele contou uma história da casa dele lá na Serra da Beleza, de quando a filha do Petit era criança e é, ela teve assim alguns momentos diferentes, inusitados lá no quarto da casa, né? Que é. hoje é a casa do Arthur Neto. Eu confesso que fiquei impressionado, né? Eu Olha, em fiquei até casa, pensando assim, pô, o Arthur me convidou para ir na casa dele, cara. O cara aí, é se amigo pra prepara. caramba, ele ia me botar no quarto do ZT, meu. Tô fora, não vou pra casa do Aí, Arthur, mas de jeito nenhum. porra, aí tu lembrou bem, cara. Esse cara tá acordado meia da noite com os greizinhos te examinando Você lá. é maluco, rapaz? Pô, pô, lembrou bem, lembrou Eu bem. prefiro pagar pousada, não, eu vou pagar uma pousada. É, é, Ai, cara. cara, nós estamos ficando muito. Nós estamos ficando muito próximos, cara. Isso aí está virando uma loucura. É por isso que é o seguinte: tem um grande ufólogo aí, que é o Alcione Giacometti, que é um cara bem polêmico e tal, mas pô, se tornou um grande amigo meu e tal. E um dia ele virou para mim e falou assim, ele falou, Arthur, é o seguinte, o ufólogo, depois de um tempo, que ele está muito tempo na ufologia e tá lá, ou ele para ou ele pira. É Ah, mesmo. ele falou, ou ele para ou ele pira. Então é o seguinte, ó, vai se preparando porque eu tô prestes a parar, entendeu? E ele parou mesmo, ele parou, ele Tô desapareceu aí, prestando. ele começou a fazer uma campanha aí para o Bolsonaro na época da eleição e começou a voltar o canal dele para esse lado mais político e tal, e Ficou mais desapareceu da maluco. ufologia.
Ele desapareceu da ufologia. Ele falou, outro para, outro pira, entendeu? Aí foi Ele trocou engraçado a que ele fez. ufologia por política. Aí É, é complicado a situação. não, não, é engraçado. Não, e cara, o cara tem centenas de seguidores. O cara abriu, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Ele abriu o celular, a gente estava num congresso lá em Porto Alegre. No meio do congresso, assim, a gente lá na área da feirinha, lá onde o pessoal fica expondo as coisas para vender lá, ele abria o celular e falou: Arthur, chega aí, vamos fazer uma live aqui rapidinho. Aí ele abria a live na hora, aí falava: eu estou aqui ao vivo numa live com o ufólogo Arthur Sérgio Neto, do Rio de Janeiro, pesquisador de campo, não sei o quê. Aí ele me mostrava, aí mostrava com o dedo assim. Cara, em questão de 3 minutos, 4 minutos, já tinha 200 pessoas assistindo. Aí aparecendo, É, ia aparecendo assim, da onde eram as pessoas, né? O chat ia aparecendo ao vivo. Eu falava, que isso, cara? Quando a gente ficava 10 minutos fazendo uma live ali improvisada, assim, no meio do salão, eu e ele falando. Pô, quando eu olhava, tinha 400 pessoas, cara. Nego de Nova York, nego de outros países. Eu falava, caraca, porra, o cara. na internet a gente nunca tá sozinho, Arthur. Nunca Não, estamos mas sozinhos. ele tinha uma capacidade de agregar pessoas, cara, gigantesca. Lá no próprio evento, apareciam 40, 50 pessoas para jantar com ele, cara. Eu falava, pô, cara, e ele falou, porra, se prepara que eu vou parar, porque outro para, outro pira. Arthur, para finalizar, quer deixar um recadinho? Bom, o recado que eu quero dizer é o seguinte: é, quem não acreditar, me perdoe. E quem acreditar, parabéns. Eu estou sendo extremamente sincero aqui. A velha frase é pouco, mas é sincero, entendeu? Essa é uma experiência que aconteceu de verdade. Não tem nenhuma especulação fantasiosa em cima. Estou contando só os fatos, entendeu? E é isso. Mais uma história para contar no meu livro, porque eu estou escrevendo um livro Olha só aí, com. bacana. O livro não é autobiográfico, longe disso, não tem viagens messiânicas, o Arthur não é mensageiro de porra nenhuma. Simplesmente é o seguinte: eu sou um caçador e estou contando nesse livro histórias que eu acumulei de pessoas, algumas que eu pesquisei, outras que me contaram, outras que eu sei que pessoas viveram. Eu estou contando casos do Brasil inteiro. O meu livro vai ser um livro sobre histórias da ufologia brasileira, entendeu? São Que histórias legal. acumuladas em 33 anos de experiência, histórias que aconteceram comigo, algumas que eu pesquisei, outras que me contaram, outras que eu conheço, outras que são clássicos, outras de amigos, de pessoas. Então, quer dizer, histórias variadas do Brasil inteiro. E as mais gostosas são aquelas que ninguém conta, né? Aquela da roça, aquela do senhorzinho lá da roça, É, entendeu? Essas são as mais gostosas. A maioria são essas histórias. Aquelas histórias que não tem contaminação, que é ufologia de raiz, aquela pessoa humilde que viu, e tu chega perto da pessoa e fala: pô, o senhor já viu a Mãe do Ouro? Não, a Mãe do Ouro eu nunca vi, não, já vi os aparelhos. Esse tipo de história, entendeu? Com o os cara aparelhos. lá do meio do mato chega para você: eu vi os aparelhos, entendeu? Então, e essa frase eu não escutei só em um lugar no Brasil, não, já escutei em vários lugares do Brasil. Como a outra frase também muito famosa, que quando uma pessoa disser isso para você, você pode acreditar que ela sabe o que ela está falando, que é Ah, a pessoa que qual é? é a pessoa que chega e diz: a noite virou dia. Meu irmão, quando a pessoa humilde da roça, da vida rural, chega para você e diz que a noite virou dia, você pode estar certo que ele sabe do que ele está falando. Ele passou por essa experiência.
entendeu? Então, são frases das nossas andanças por aí. Eu já ouvi um cara de Minas dizer, porra, dava para ver formiguinha no chão. Aí o outro lá A do litoral graminha, do né? Espírito, As o outro lá pedrinhas do no chão. litoral do Espírito Santo falar, não, dava para ver as pedrinhas no chão. É impressionante como as frases são as mesmas, É, entendeu? do mesmo sentido, né? É o mesmo sentido, a mesma percepção que as pessoas têm. Porra, chegar e dizer que a noite virou dia, no Brasil todo você ouve isso, não tem preço, entendeu? Impressionante. Impressionante. Então é isso. Muito obrigado a Pô, vocês que Arthur, tiveram cara, paciência aí de obrigado ouvir as pela, coisas. pela contribuição aqui. Não, contribuição rica. O puro ouro aí do Arthur Neto. Obrigado, Arthur. Valeu. Pô, obrigado por me jogar na guilhotina. Obrigado por acabar com a minha vida. Mas não, se a pessoa for no mínimo honesta, ela não vai julgar esse caso aí, ela vai entender que é necessário mais entendimento da história. Acho que Sim, essa que tem que ser o pensamento da pessoa honesta. é isso mesmo. E é É isso assim que aí. eu vejo. É assim que eu vejo. Foi só um flash. Foi só um flash. Obrigadão, Arthur. Valeu, valeu, Ricardo. Valeu, Walter. Valeu a galera toda que está aí ouvindo. Um grande abraço. E para você que escutou o podcast Ufologia e Ideias dessa semana até aqui, um muito obrigado, um abraço apertado para você, que o Criador nos traga bênçãos, te traga bênçãos e uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.